Nós vamos meditar agora neste momento na palavra de Deus. E eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de 1 Crônicas, capítulo 4. Nós leremos os versículos 9 e 10. Tanto você que está aqui, como você que está em casa, pode acompanhar também a leitura do texto através do multimídia. 1 Crônicas, capítulo 4, versículos de 9 a 10 diz: Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, a tua palavra está aberta, foi lida e será ministrada neste momento. Eu te peço que o teu Espírito Santo possa estar agindo em nossos corações, de tal forma que nós possamos sair daqui edificados, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu quero convidar a igreja nesta noite para meditar comigo sobre o tema Enfrentando os Dias Difíceis. Todos nós sabemos que o cenário atual é um cenário muito difícil. Nós estamos vivendo uma pandemia, algo que tem afetado todas as pessoas no mundo inteiro. Um vírus que tem atacado as pessoas de diversas formas. Pessoas estão doentes, sofrendo com os sintomas deste vírus no corpo. Pessoas estão hospitalizadas. Outras, pela graça e misericórdia de Deus, conseguem em casa se tratar, mas mesmo assim sofrendo com os sintomas por causa desse vírus. Há também pessoas que estão sofrendo com essa pandemia na área econômica, financeira. No nosso país, hoje, existe uma recessão econômica como talvez nunca vista antes. Pessoas estão desempregadas, tendo dificuldade de conseguir o pão de cada dia. Empresários estão fechando as portas, porque não conseguem meios de sustentar a sua empresa. Famílias estão padecendo por causa da crise econômica devido a essa pandemia. Outras pessoas estão sofrendo com essa pandemia na alma, no íntimo do ser. Pessoas estão sofrendo com depressão, síndrome do pânico, ansiedade. Uma matéria divulgada há poucos meses atrás pela CNN Brasil relatou que essa geração de adolescentes e jovens, principalmente, tem sofrido muito com transtornos de ansiedade devido a essa pandemia. A cada 10 jovens, 6 estão sofrendo com tais tipos de transtorno. A pesquisa também aponta que mais que 50% dessa geração de estudantes estão pensando em desistir dos estudos devido à dificuldade de se conectar, devido também à angústia na alma e à falta de esperança do amanhã. Esse momento que nós estamos vivendo é um momento muito difícil. E talvez você esteja aqui essa noite entendendo muito bem o que eu estou dizendo. Porque talvez você tenha perdido um familiar, um ente querido. Talvez a pandemia te atingiu onde você menos esperava. Talvez você tenha perdido um amigo, um vizinho. Todos nós estamos sofrendo nesses dias que são difíceis, terríveis. Mas Jesus Cristo nos disse que no mundo nós teríamos aflições. Jesus Cristo disse que ninguém estaria ileso ou imune às dificuldades da vida. Mas Ele complementa dizendo: tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. Mas pastor, você está falando sobre a história de um homem chamado Jabes.
O que esse homem tem a ver com tudo isso? O que nós podemos tirar deste texto, da história deste homem, que nos ensine a enfrentar os dias difíceis? Se os irmãos prestaram bem atenção na leitura do texto, são 2 versículos que são destacados para falar deste homem chamado Jabes. Se você passar os olhos em todo o capítulo 4, você vai ver que o capítulo 4 é destinado à genealogia de Judá. Ali é descrito os descendentes de Judá, mas por algum motivo, 2 versículos foram destacados para dar ênfase sobre a vida deste homem chamado Jabes. E o texto no começo diz que Jabes foi um homem muito bem sucedido, um homem de sucesso. Ele se destacou entre os seus irmãos. Mas não foi sempre assim. O texto continua dizendo que a sua mãe, ao dar à luz a ele, disse: com muita dor e sofrimento eu lhe dei à luz. Eu não sei se os irmãos sabem, mas o nome Jabes significa dor, sofrimento, angústia. Por algum motivo que a Bíblia não relata, aquela mulher deu o nome para o seu filho de sofrimento. Talvez ela tenha enfrentado um contexto familiar conturbado durante a gravidez, talvez a sua gestação tenha sido uma gestação de risco, não sabemos quais os motivos, mas temos a convicção de que aquela mulher estava sofrendo muito a ponto de colocar o nome do seu filho, marcando ele como um sofrimento, uma dor, uma angústia. E na cultura judaica, o povo de Israel, os pais, não davam nome aos seus filhos simplesmente porque soava bem aos ouvidos, porque eram nomes bonitos ou populares ou fáceis de pronunciar, não. Na cultura judaica eles davam nome aos seus filhos como quem queria dizer quais as perspectivas que eles gostariam de ter em relação ao seu filho, à sua filha. O pai e a mãe, dando um nome àquela criança, queria dizer para eles que queriam que eles se projetassem daquela maneira. Aquele nome acompanhava aquela pessoa por o resto da vida dela, marcando aquela pessoa. E esse homem, chamado Jabes, ao nascer, teve a sua vida já marcada, desde os primeiros minutos iniciais de vida, como dor, sofrimento, angústia. Mas o texto diz, como vocês observaram bem, que ele foi um homem de sucesso, um homem bem sucedido, um homem que se destacou entre os seus irmãos. O que este homem fez para superar esse sofrimento? Como que ele conseguiu reverter esse cenário de dor a ponto de se destacar entre os seus familiares e se tornar um homem bem sucedido? Eu quero destacar aqui neste texto, nesses 3 versículos, 3 realidades, atitudes práticas que nós podemos aprender com a história de Jabes, para que nós possamos também superar o cenário de crise que nós estamos vivendo nos dias de hoje. A primeira coisa que eu percebo nesse texto é que no versículo 10, o texto diz, logo após citar que Jabes recebeu aquele nome de dor e sofrimento, o texto diz logo no versículo 10, e Jabes orou ao Deus de Israel. E a primeira lição que eu e você precisamos aprender com Jabes é: reaja às dificuldades que são impostas a você. Reaja. Não aceite passivamente, de braços cruzados, qualquer que seja a dificuldade que lhe for imposta. Eu não sei qual é a sua luta, eu não sei qual é o cenário que você está enfrentando na sua casa, na sua empresa, no seu relacionamento entre pais e filhos, mas eu sei que você precisa reagir como um ato de fé, como um ato que alguém que confia em Deus. O texto diz que Jabes orou ao Deus de Israel. Ele buscou a solução para a sua angústia, para o seu sofrimento, na fonte que é Deus. Jabes não aceitou simplesmente aquilo que foi colocado sobre a vida dele. Jabes não simplesmente cruzou os braços e falou: eu estou fadado ao fracasso, eu estou fadado a levar uma vida de angústia, de dor e de sofrimento, porque foi isso que minha mãe transmitiu a mim ao nascer. Você é dor, você é sofrimento. Jabes não aceitou essa condição.
Ele reagiu nesse momento difícil de dor, buscando o Deus de Israel. Igreja, tenham esperança. Esse tempo ruim vai passar. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas que a alegria vem pela manhã. Não aceitem nenhuma dor, nenhuma dificuldade que lhe for imposta, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo levou na cruz do Calvário todas as nossas dores e enfermidades e angústias. Creia que Deus não tem prazer no seu sofrimento. Momentos ruins vão acontecer, faz parte da vida, mas o que você precisa fazer é reagir, enfrentando-os, mas crendo que o Deus Todo-Poderoso é que irá sustentá-los nesse momento difícil. Jabes tinha essa convicção, e é por isso que ele orou e buscou o Senhor. A primeira coisa que ele fez foi reagir àquele momento de crise, buscando a Deus. E várias pessoas, vários personagens bíblicos são descritos na palavra de Deus como pessoas que também reagiram a momentos difíceis. Eu me lembro aqui agora de Jó. Perdeu tudo, seus bens materiais, seus familiares. Da noite para o dia, um homem mais rico de toda a terra perdeu tudo. E em meio ao sofrimento, a angústia e a dor, sabe o que Jó disse? Eu sei que o meu Redentor vive e eu ainda o verei na terra dos viventes. O que você precisa como igreja é ter a convicção de que, apesar das dificuldades, do cenário difícil que nós estamos enfrentando, Jesus Cristo está presente. Ele não se afastou de nós. O nosso Redentor está vivo. E nós precisamos enxergá-lo nesse cenário de pandemia. Nós precisamos estar com os nossos olhos abertos, pedir para que o Espírito Santo abra os olhos dos nossos corações, para que nós possamos enxergar o Senhor, mesmo em meio aos caos, Ele se faz presente. Então não cruze os braços, não fuja das pessoas, não aceite de maneira passiva, talvez algo que tenha sido colocado sobre você, de maneira injusta talvez. Reaja, busque o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Ele pode e quer mudar a sua realidade, a sua história. E a segunda atitude que Jabes tomou, e que eu creio que pode trazer luz também a nós, nesse cenário de dificuldade que nós vivemos, é que Jabes buscou as bênçãos de Deus. Busque as bênçãos de Deus. Na oração dele, ele diz: ah, Senhor, abençoa-me e aumenta as minhas terras. Sabe o que Jabes fez? Ele buscou as bênçãos do Senhor de maneira específica. Ele disse: Senhor, me abençoe, aumente as minhas fronteiras. Em outras palavras, ele estava dizendo: aumente a minha influência, eu quero ganhar notoriedade nessa terra. Senhor, mude a minha realidade e me abençoes com bênçãos sem medidas. Ele buscou as bênçãos de Deus, e nós como igreja precisamos aprender também com Jabes a buscar essas bênçãos que se encontram nas regiões celestiais que estão guardadas para nós. A Bíblia nos ensina isso. O autor aos Hebreus diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que é galardoador, ou seja, que recompensa aqueles que o buscam. O Senhor recompensa a nossa busca. À medida que nós nos movemos em direção ao Senhor, Ele também se move em nossa direção, nos abençoando. Existem infinitas bênçãos espirituais guardadas para nós. O que nós precisamos é apenas reconhecer que essas bênçãos estão em Deus e que Ele pode nos dar, e Ele quer nos dar. O que nós precisamos é reagir nesse cenário difícil que nós estamos vivendo, buscando as bênçãos em Deus. Deus fará com que você prospere nesse cenário de pandemia que nós estamos vivendo. Creia nessa palavra em nome de Jesus. Não importa qual seja a sua dificuldade, Deus pode reverter essa situação, te dar forças que talvez você nem sabia que existiam, mas que estão agindo na sua vida, sem você perceber, porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E Deus, no decorrer da história, independente do cenário,
que a igreja enfrentou, sempre esteve derramando e transbordando alegria no meio do seu povo. Sempre. Ele sempre nos supriu, Ele sempre nos ajudou, Ele sempre esteve ao nosso lado. O que acontece muitas vezes é que nós nos esquecemos dessa realidade, nós fechamos os olhos para isso e começamos a sofrer e padecer como quem se sente sozinho, mesmo não estando. Às vezes, nós nos colocamos nesse cativeiro existencial da alma, às vezes nós mesmos nos colocamos nesse contexto de solidão, quando na verdade Jesus Cristo está gritando no meio do caos, no meio da tempestade: eu estou aqui, venha. Como Jesus Cristo disse para Pedro: saia do barco, Pedro, no meio dessa tempestade, venha ao meu encontro. E Pedro, ouvindo a voz do Senhor, obedeceu e foi ao encontro dele. Nós precisamos também desse espírito de ousadia. A Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de medo, de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Nós precisamos, igreja, mais do que nunca, nos revestir desse espírito de poder, de amor e de equilíbrio, para que nós possamos enfrentar esses dias maus. Então busque as bênçãos de Deus, se aproxime dEle, tenha fé, saiba que Ele irá recompensá-lo pela sua busca. E essa pandemia, nesse último ano, afetou muito a nossa realidade de comunidade. Nós ficamos muito tempo com a porta do templo fechada, sem poder nos reunir como nós estamos aqui, reunidos agora, e essa igreja lotada, linda, glória a Deus por isso. Hoje eu percebo o tamanho privilégio que nós temos de estarmos aqui juntos, reunidos. Mas nós vivemos momentos difíceis, onde nós tivemos que ficar isolados uns dos outros, cumprindo um distanciamento social que foi correto, legítimo, mas que trouxe algumas consequências, porque muitos de nós, infelizmente, nos acostumamos com a distância. Muitos de nós ainda estão com dificuldades de reagir nesse cenário, de maneira a se aproximar uns dos outros e de Deus. Tem pessoas que infelizmente se desconectaram do Criador, pessoas que não encontram mais forças para ler a Bíblia, para orar, não conseguem mais buscar a Deus. Essa pandemia nos afetou de várias formas, e para a vida da igreja, da comunidade, talvez essa tenha sido a principal delas. Mas bendito seja o nome do Senhor, porque como nós cantamos aqui, Ele está vivo, o nosso Redentor vive, Ele nos trouxe a redenção, e nesses dias difíceis que nós estamos vivendo, Ele está novamente nos redimindo e nos trazendo de volta para Ele. Olha quantas pessoas nós temos aqui, olha quantas pessoas estão conectadas conosco, através do nosso canal no YouTube, pessoas que estão sedentas, pessoas que estão com sede, com fome de Deus, novamente, louvado seja o nome do Senhor Jesus por isso, pessoas que estão voltando a ter esperança, pessoas que estão entendendo que precisam buscar em Deus a saída para esse cenário difícil que nós estamos vivendo. Então eu quero encorajar você, igreja que está aqui, e você, igreja que está aí na sua casa, reaja, busque as bênçãos de Deus, creia que Ele agirá em seu favor, assim como Ele agiu na vida de Jabes, Ele agirá em seu favor, Ele reverterá todo esse cenário, e fará com que você seja bem sucedido, e seja uma pessoa de destaque para a honra e glória do nome dEle. É isso que o povo de Deus precisa. Num cenário de dificuldade, a igreja precisa se levantar como alguém que diz: apesar do sofrimento e da dor, nós estamos aqui, porque Deus está vivo e nos mantém de pé. Nós somos agentes desse reino, trazendo sal e luz para essa terra. Nós precisamos ser testemunhas de que Deus é o Todo-Poderoso e que Ele tem sustentado com a sua boa e forte mão as nossas vidas. Creia nisso em nome de Jesus. Creia nisso em nome de Jesus. A terceira coisa que esse texto nos mostra, que nós precisamos aprender com esse homem chamado Jabes em sua oração, é desejar a presença de Deus. Olha o que ele diz no final da sua oração: que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males. Senhor, que a tua mão esteja comigo, me guardando e me livrando das dores. Jabes sabia que ele tinha nascido num contexto de dor, de sofrimento. Jabes sabia
que ele estava destinado a sofrer, que a sua mãe lhe deu aquele nome porque ela queria marcá-lo de alguma forma com o sofrimento e com a dor. Jabes não escolheu nascer naquele lar, não escolheu nascer naquele momento, muito menos escolheu o seu nome, mas aquela circunstância sobreveio sobre a vida dele de maneira inesperada, assim como essa pandemia veio sobre as nossas vidas. Mas Jabes reagiu, buscando as bênçãos de Deus e se aproximando da presença dele. Esteja sobre mim a poderosa mão de Deus. Essa foi a oração que Jabes fez ao Senhor. Essa é a oração que nós como igreja precisamos fazer a Deus. Senhor, que a tua poderosa mão esteja sobre mim, me livrando das dores, do sofrimento, me sustentando. O salmista Davi, me lembro agora, disse: uma coisa eu peço e a buscarei, viver na casa do Senhor todos os meus dias, para contemplar a tua bondade. O salmista, no momento de dificuldade, buscava a presença de Deus, desejava a presença de Deus. Jabes, no momento de dificuldade, desejou a mão de Deus sobre a sua vida. Nos momentos de angústia e dificuldade, Jesus se retirava para orar e tinha o seu encontro a sós com Deus. É nos momentos como estes que nós estamos vivendo, é que nós precisamos mais do que nunca desejar estar na presença de Deus, porque é a presença do nosso Deus que nos sustenta, é Ele que nos dá diariamente o fôlego de vida, é Ele quem fará com que você respire no seu cenário empresarial, que parece que não tem mais solução, é Ele que fará com que o seu contexto familiar, que às vezes você se sente oprimido, sufocado, é Ele que fará com que você respire novamente. Deus reverterá o coração dos pais aos seus filhos nesses dias difíceis. Deus reverterá o coração do marido e da esposa, para que eles se conectem, se tornem um só, como de fato eles são. Deus e a sua doce e santa presença irá mudar todo esse ambiente de caos que nós estamos vivendo, e nós desfrutaremos novamente de dias felizes. Creia nessa realidade, mas é a presença de Deus que pode transformar, é só a presença de Deus que espanta o mal, que afasta o caos, é a presença de Deus. O povo de Israel, no momento mais difícil da sua história, quando estava atravessando um deserto, teve a presença de Deus ali com eles, através da Arca da Aliança. Ela ia à frente, representando ali, de fato, a presença de Deus no meio do povo, mesmo no meio do deserto, Deus estava ali. Uma nuvem de fogo ia à frente do povo, livrando o povo de todo mal. Quando eles adentraram o deserto, quando eles estavam sendo perseguidos por Faraó, na iminência de serem mortos pelo exército do Faraó, a nuvem saiu de frente deles, diz o texto em Êxodo, e colocou atrás dele, trazendo luz ao povo de Israel e trevas para o Faraó e a sua tropa, de forma que eles não conseguiram atingi-los. É a presença do Senhor que nos guarda, é a presença do Senhor manifestada nas nossas vidas, no nosso contexto social, é que nos livrará das dores e dos sofrimentos, das angústias e das perseguições. É a presença de Deus. Não se esqueça disso, igreja. Não permita que essa pandemia te afaste da presença de Deus. Talvez você esteja aqui essa noite pensando: pastor, eu sou uma das pessoas que neste momento de pandemia perdi as forças, me foi tirado o fôlego espiritual, eu não consigo mais orar, não consigo mais ler a Bíblia, eu estou me sentindo distante de Deus, distante de tudo, distante de todos. Quero dizer uma coisa para você, irmão. A Bíblia nos diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem as forças do presente ou que estão por vir, nem poderes ou altura ou qualquer profundidade poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Não é essa pandemia que vai fazer com que você se afaste de Deus, a ponto de Deus não conseguir resgatá-lo. Não importa onde você estiver, nessa noite, Deus estenderá as mãos a você, assim como estendeu a Pedro quando estava afundando, trazendo de volta à tona. Deus te trará de volta para respirar. Creia nisso em nome de Jesus. Creia nisso, igreja do Deus vivo. O nosso Deus está vivo, não está morto. Ele está reinando no seu trono soberano. Ele está olhando para mim e para você. Ele está esperando uma atitude da nossa parte. Que nós possamos ser como Jabes, que não aceitou de maneira passiva aquilo que lhe foi imposto, mas que reagiu buscando o Deus de Israel, que reagiu buscando as bênçãos celestiais que estão guardadas em Deus, que reagiu desejando a presença de Deus sobre a sua vida. E esse foi o segredo de Jabes, Deus. Esse é o segredo que nós precisamos ter conosco, Deus. Assim como o apóstolo Paulo em Filipenses, quando estava preso, disse: eu aprendi o segredo de viver contente em toda situação, seja tendo muito, seja tendo pouco. Nós precisamos dizer que o nosso segredo é Deus, porque aquele que sustentava Paulo, mesmo no momento de dificuldade, de angústia naquela prisão, a ponto de ele dizer: tudo posso naquele que me fortalece, é o Deus de Israel. É o Deus Todo-Poderoso, é o nosso Deus que está vivo e está presente aqui neste lugar. O que eu e você precisamos é abrir os nossos olhos e enxergar além da crise, enxergar além da dificuldade, enfrentarmos os gigantes que têm se levantado contra nós nesses dias, superar as barreiras e as adversidades, tendo a certeza de que Deus está ali do outro lado, só esperando a nossa atitude. É isso que nós precisamos. E igreja, essa geração de adolescentes jovens tem aprendido isso. E eu como pastor, eu me alegro muito, eu tenho o privilégio de liderar essa geração nesse momento tão difícil. Porque eles, mais do que ninguém, têm sofrido com essa pandemia. Mas a graça de Deus tem abundado na vida deles. E eles têm enfrentado com graça esse momento difícil. E essa alegria que vocês viram transbordar aqui essa noite, através desses adolescentes, desses jovens que estão aí servindo, é a alegria do Senhor. Não é uma alegria produzida por nós mesmos. Nós não temos capacidade em nós mesmos. A fonte é Deus. Ele é a fonte de toda alegria. Essa alegria está sendo derramada no nosso ministério, e eu louvo a Deus por isso. Mas eu quero dizer uma coisa para você, igreja: essa alegria está sendo derramada sobre toda a nossa igreja. Essa bênção de alegria, esse bálsamo de renovo está sendo derramado sobre a nossa igreja. Percebam, abram os seus olhos, reajam. O Senhor está aqui conosco, bendito seja o nome do Senhor, e a alegria do Senhor está presente na nossa comunidade. E saibam que podem vir tempos difíceis como este, ou piores do que esse. Nada fará com que a nossa vida, nós como igreja, deixemos de viver, porque quem nos sustenta é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Feche seus olhos. Eu quero orar neste momento. Eu quero que você reflita um pouco sobre tudo isso que foi ministrado aqui essa noite. Permita que o Espírito Santo fale ao seu coração neste momento. Tenha um tempo a sós aí, aonde você está com Deus, todos de olhos fechados. Permita que o Espírito Santo ministre aí de maneira particular ao seu coração. Jabes, dor, sofrimento, angústia. Alguém que, se apegando ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso, reverteu todo o cenário de crise a seu favor, de maneira que ele se tornou
um destaque entre os seus irmãos, alguém bem-sucedido, alguém de sucesso, alguém que reagiu diante da dificuldade, que não aceitou de braços cruzados aquilo que lhe foi imposto, mas que enfrentou buscando a Deus. Jabes, um homem, um mero mortal, como eu, como você, que decidiu buscar a solução para a sua crise em Deus, que decidiu buscar as bênçãos de Deus para a sua vida. Jabes, um homem que entendeu que mais do que nunca precisava da presença de Deus, que precisava buscar a face de Deus, alguém que desejou a mão poderosa de Deus sobre a sua vida. Que nós essa noite possamos ter a mesma atitude deste homem, deste simples homem, que mesmo diante da dificuldade, a enfrentou, não pelas suas próprias forças, mas pela graça de Deus. Talvez você esteja aqui essa noite e seja um empresário, uma empresária que já perdeu as esperanças em relação ao seu negócio, que talvez já tenha fechado até as portas, ou que talvez está pensando em fechar as portas. Saiba que o Deus de Israel está contigo, e Ele nunca te abandonou, jamais te abandonará. Essa crise vai passar, e você voltará a sorrir nos seus negócios, a sua vida vai voltar a prosperar, Deus vai alargar as suas fronteiras, as suas terras. Creia nisso. Talvez você esteja aqui como pai, como uma mãe de família, enfrentando uma crise no seu contexto familiar, no seu casamento, no relacionamento com os seus filhos, que não está indo bem. Saiba de uma coisa: Deus não te abandonou, jamais te abandonará. Busque a presença de Deus, essa presença transformadora, que vai transformar o seu lar, vai trazer a paz, a alegria, o contentamento, a satisfação. Deus unirá o coração da sua família, creia nisso. Se você esteja aqui com uma dor tão profunda na alma, porque perdeu alguém querido, querida, um familiar, um amigo tão próximo, saiba que Deus tem a capacidade de curar a sua ferida. Ele derramará um bálsamo de alegria sobre a sua cabeça, uma unção especial com óleo que irá transbordar em todo o seu corpo. O Senhor te revestirá de um renovo sobrenatural e você poderá sorrir novamente. Às vezes a vida é dura e ela nos pega de surpresa, mas saibam vocês que ninguém pode surpreender o nosso Deus, o Deus de Israel, porque Ele não dorme, e Ele está sempre ao nosso lado. Se você está aqui essa noite, e por algum motivo, o Espírito Santo de Deus falou ao seu coração, pedindo para que você reaja diante dessa crise, ensinando você a buscar nele a solução para os seus problemas, trazendo novamente a sua memória de que você precisa voltar a buscar a face dele. Se você está aqui essa noite, esse é seu caso, e você deseja, como Jabes, reagir, eu quero convidar você a se colocar em pé como um ato inicial de alguém que deseja reagir a essa crise, a essa situação, e ter a sua história mudada. Se coloque de pé onde você está, se esse for o seu caso. Eu quero orar por você. Todos nós estamos no mesmo barco, todos nós estamos enfrentando esses dias difíceis. Como eu disse no começo, ninguém está ileso e imune às lutas e às dores da vida. Mas uma coisa eu sei: o Deus de Israel, Ele está vivo, Ele é o Todo-Poderoso, e Ele jamais
permitirá que o justo venha a padecer. Mesmo diante da crise, Ele sempre nos sustentará. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero orar por você que se colocou em pé neste momento, enquanto toda a igreja está de olhos fechados. Deus, nosso Pai, nosso grande e poderoso Deus, gracioso, misericordioso, bondoso, nós estamos aqui pela Tua graça, porque o Teu amor nos atraiu. Bendito seja o nome do Senhor. E nessa noite, onde os adolescentes e jovens da Tua igreja, essa geração, decidiu servir ao Senhor e servir a Tua igreja neste culto, o Senhor nos ensina que precisamos ser como Jabes, reagir diante do cenário de caos, de dificuldade, de dor, de sofrimento, buscando as Tuas bênçãos, desejando a Tua presença. Eu te peço, Pai, que o Senhor abençoe com uma unção especial todos esses irmãos e irmãs que se colocaram de pé. Tu conheces o contexto de cada um deles. Eu não sei especificamente aonde a dor está agindo, se no contexto familiar, empresarial, nos relacionamentos, mas eu sei que o Senhor pode trazer cura a esta dor. Eu sei que o Senhor pode derramar um bálsamo de restauração, e eu te peço em nome de Jesus que assim seja nesse momento, que eles recebam do alto uma bênção sem medidas, que venha reverter esse cenário de dor e de crise. Em nome de Jesus, Pai, o sustente pelas suas poderosas mãos. Faça com que eles experimentem novamente da alegria do Senhor, que é a nossa força. Faça com que nós, como igreja, Pai, possamos respirar, mesmo diante desse cenário sufocante. Que o Senhor possa renovar em nossas vidas todos os dias o fôlego do Senhor. E é em nome do Teu Filho amado Jesus que eu oro e te agradeço por este momento tão especial e único nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor?